Agora vamos responder a questão do Enem 2019, a 180. E ela é uma questão sobre funções trigonométricas, mas não traz para a gente a questão do gráfico. Ela diz o seguinte: um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura a seguir. Então, a gente está aqui apresentando nessas figuras um motor. Então, é apresentado aqui o projeto de um motor, onde é possível, através desse pistão, ver qual é o seu deslocamento à medida que ele é girado aqui no sentido anti-horário. Então, observe que inicialmente ele começa com altura 0, e à medida que isso aqui é girado no sentido anti-horário, esse pistão ele sobe. Quando ele chega aqui em cima, ó, ele tem uma altura máxima, e depois, quando continua o movimento, ele vai diminuindo até chegar na altura mínima, que é o zero, quando o tempo é zero. E aí é dito o seguinte: a função h de t igual a 4 mais 4 seno de t, seno de bt, beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para quando o tempo for maior ou igual a zero, descreve como varia a altura medida em centímetro da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então, observe que inicialmente é trazido para a gente essa situação aqui, ó. A gente tem um pistão na altura 0, então considere que aqui embaixo ele chegou no seu menor valor, que é 0. À medida que o tempo vai passando, ó, ele chega numa altura máxima aqui. E depois, quando a gente continua o movimento no sentido anti-horário, ele vai de novo descendo até que ele chega na altura mínima, que a gente já sabe lá pela questão que é 0. Então, à medida que o tempo passa, quando ele começa o movimento, sobe, chega no máximo, volta para o mínimo. Então, vai para o máximo, vem para o mínimo. Então, isso aqui é uma função trigonométrica. O processo, ele se repete constantemente, né? Então, essa é uma função periódica, porque se repete de período a período, certo? E aí a gente tem o seguinte: o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, ou seja, um valor inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, positivo. Então, a gente não pode dar para beta valores negativos, nem pode dar valores decimais. Então, esse valor de beta está relacionado com a velocidade do deslocamento. Então, essa velocidade ela pode ser mais rápida e pode ser também mais lenta, certo? Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento no instante t, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6. Para cálculos, utilize como aproximação para π, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro que a gente coloca no lugar de beta, de forma que o motor a ser construído tenha uma boa potência é. Então, observe que eu quero que esse pistão aqui, ó, em menos de 4 segundos, chegue na altura 6. Mas aí, como é que eu vou saber quando ele chegou na altura 6, se a gente não tem a altura aqui, né? Então, quando a gente olha para o nosso gráfico, eu vou escrever essa função aqui como sendo h de t igual a 4 mais 4 seno de alfa, tá? Então, alfa é essa galerinha todinha aqui, certo? Só para facilitar a nossa escrita e a gente facilitar aqui o desenho. Então, como eu sei que a é 4 e o b é 4, o a na função seno representa o local onde toca no eixo y. Se a é 4, quer dizer que em vez de tocar no 0, a função seno ela está tocando aqui, ó, no 4, certo? E quando eu somo o a e o b e subtraio o a e o b, a gente tem o valor máximo e o valor mínimo. Então, 4 mais 4 é 8 e 4 menos 4 é 0. A gente já sabia que o valor mínimo era 0, porque a figura já deu isso pra gente, né? Como o b é positivo, então da esquerda para a direita, ó, tá crescendo. Vai para o máximo, depois decresce, vai para o mínimo, depois vai para o máximo, vai para o mínimo e lá vai o trem. O que é que eu quero que aconteça? Que quando suba, ele pare no 6, é a primeira vez, aí ele vai para o máximo,
Depois, quando ele vai descendo, ele passa pelo 6 de novo. Aí ele vem para o mínimo, chega no 0. Na segunda vez que ele está subindo, ó, ele bate na altura 6. Eu quero que chegue na altura 6 3 vezes, de modo que o tempo aqui seja menor que 4 segundos, certo? Então, eu quero que isso aconteça 3 vezes. Ó. Então, quando a gente está aqui no 0, que começa a subir, bate no 6, aí chega no máximo que é 8. Quando vai descendo, aí 7, 6 de novo. Aí depois ele diminui, diminui, diminui. Aí quando ele vai subir pela segunda vez, ele chega no 6 pela terceira vez, que é o que a questão pede. Então, em termos de cálculo, a gente tem que fazer o seguinte. Eu quero que minha altura, meu h de t, seja 6. Então, onde tem h de t, aqui eu vou colocar 6. 6 é igual a 4 mais 4 seno de alfa. Esse 4 está positivo, vou mandar para cá negativo. Então, 6 menos 4 igual a 4 seno de alfa. 6 menos 4 é 2, igual a 4 vezes seno de alfa. Esse 4 está multiplicando, ele pode passar para cá dividindo. Então, 2 sobre 4 igual a seno de alfa. Posso simplificar isso aqui por 2. Então, 1 sobre 2 igual a seno de alfa. Então, eu quero que o seno de alfa seja igual a 1 sobre 2. Mas o seno de quem que dá 1 sobre 2? Essa é a pergunta. E observe que, olhando aqui para o ciclo, estava aqui no 0. Aí a pessoa começa a subir. Chegou aqui no primeiro ângulo. A gente tem a altura que a gente quer, 6. Beleza. Aí eu vou, continuo. Quando eu chego nesse ângulo aqui, eu quero de novo a altura 1 sobre 6. Beleza. Sendo que nem esse serve, nem esse, porque eu quero o terceiro. Então, quando eu continuo o movimento, eu chego aqui em 360 graus e ainda continuo mais um pouco até chegar aqui de novo. E esse verde aqui, ó, esse ângulo aqui é o que me interessa, ok? Mas como é que eu vou saber que ângulo é esse? Eu sei que quando deu uma volta foi 360, mas eu preciso descobrir essa partezinha aqui. E como é que eu vou descobrir essa partezinha? Ora, se a gente quer que o seno dê 1 sobre 2, a gente lembra lá da nossa tabelinha do seno de 30, 45 e 60. E completando aqui, a gente sabe que é todo mundo 1, 2, 3. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem 1. Então, o seno de 30, que é 1 sobre 2. Então, eu sei que aqui a primeira vez é 1 sobre 2. Certo? Que é meu 30 graus. O seno dele, que está aqui na vertical, é a metade, 1 sobre 2. Quando eu vou passando, ó, eu sei que esse daqui é 150 graus. Por que eu sei que é 150? Porque 30 com 150 dá 180. Então, eles têm o mesmo valor. O seno dos dois é igual. A gente já viu isso. Esse valor aqui, a gente sabe que é 180 com 30. E 180 com 30 vai dar 210. Esse daqui não serve pra gente porque, ó, o seno aqui em pé. Aqui vai ser a parte negativa. Por isso que quando tá descendo aqui, ó, aí 30, ok, passou em 6. Aí depois 30, ok, passou em 6. Quando tá aqui embaixo, ele já tá tendendo ao zero. Então, esse não me interessa. Assim como esse daqui também não me interessa, ó, certo? Mas quando ele chegar aqui de novo, ó, comecei do zero, dei uma volta. E quando eu chego aqui de novo, eu chego no 6 pela terceira vez. Então, se aqui é 30, esse daqui, a terceira vez, vai ser 360 com 30. Então, vai ser, ó, 390 graus. Também vai ser igual a 1 sobre 2. Mas quem é 360 graus em radianos? Porque a gente já viu que não trabalha com graus, né? Trabalha com radianos. Eu sei lá que 30 é π sobre 6. Por que é π sobre 6? Porque 180 é π. E 180 dividido por 6 vai ser π sobre 6. Certo? 180 dividido por 6 é 30. Então, eu pego o π de 180 e divido por 6. E 390 vai ser quanto? Então, observa que eu posso ir de 30 em 30 até chegar em 390. Ó, porque aqui tem 30, aqui tem 60,
90, depois eu tenho 120, 150, 180, 210, depois a gente vai ter aqui, ó, 240, 270, depois a gente vai ter 300, 330, 360 e depois 390. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando dá uma volta, eu tenho 12 partezinhas. 13. Se uma parte é π sobre 6, 13 partes, para chegar em 390 π, vai ser 13 π sobre 6. Então, o seno de 360 é o seno de 13 π sobre 6, que dá 1 sobre 2. Mas vocês lembram que eu peguei onde tinha seno dessa galera aqui, eu coloquei alfa. Então, seno de alfa tem que ser 1 sobre 2. Foi isso que a gente encontrou aqui. Aí, a gente encontrou que na terceira vez, esse alfa aqui tem que ser seno de 13π sobre 6, que é 1 sobre 2 também. Então, essa galera aqui de dentro tem que ser igual a alfa. Então, alfa é o mesmo que 13π sobre 6. O problema é que na questão não tinha alfa, na questão tinha beta t sobre 2 menos π sobre 2 igual a 13π sobre 6. Então, agora, o que eu vou fazer? Descobrir o beta, é isso que eu quero saber, a minha questão pediu. Então, onde tem π, eu posso colocar 3, a questão já me disse isso. Então, beta t sobre 2 igual, menos, 3 sobre 2, igual a 13 vezes 3 sobre 6. Aqui, ó, eu posso simplificar esse por 3 e esse por 3. Repetindo, a gente vai ter beta t sobre 2. Esse menos 3 sobre 2 eu vou mandar para o outro lado, tá? Positivo. Aqui, eu vou ficar em cima com 13. Embaixo, 6 dividido por 3, 2. Mais o 3 sobre 2 que veio do outro lado. Beta t sobre 2 igual a denominadores iguais, repito, e soma em cima, vai dar 16. Denominadores iguais aqui, na igualdade, eu posso simplificar. Então, eu sei que beta vezes t tem que ser igual a 16. E esse t aqui, ele tem que ser menor do que 4. Então, que valor eu vou colocar em beta para quando multiplicar com um valor menor que 4, ele dê 16. Então, se meu tempo fosse 1, por exemplo, beta seria 16, 1 vezes 16 dá 16. Mas observa que a gente não tem 16 nas alternativas para beta, né? Se eu colocasse, por exemplo, o tempo 2, beta tinha que ser 8. 8 vezes 2 dá 16. Observa que a gente tem 8. Mas qual é o detalhe? Eu quero o menor valor para beta. Será que não dá para ser outro valor aqui menor? Essa é a questão. Então, aqui, olhando para as próprias alternativas, ó, a gente já sabe que não pode colocar o beta 1, porque seria 1 vezes o tempo 16, que dá 16, certo? Porque meu tempo, ó, é menor que 4. Se eu colocar a beta 2, o tempo ia ser 8. E aí, 2 vezes 8, 16, mais o tempo aqui seria 8. Então, nem é a letra A, que o beta é 1, nem é a letra B, que o beta é 2. Na letra C, a gente tem o beta 3. 3 vezes que valor que dá 16. E aí, a gente sabe que 3 vezes 5, por exemplo, é 15. Então, tem que ser um valor maior que 5 aqui. 5, alguma coisa. Então, não pode ser letra C, porque eu quero que meu tempo seja menor que 4. Na letra D, se eu colocar beta 4... Opa, nem tinha alternativa 3, né? 1, 2, 4. Se a gente colocar 4, letra C, a gente vai fazer 4 vezes 4, que dá 16. Mas aqui não foi menor que 4, então não é letra C. Na letra D, a gente tem 5. Então, 5 vezes... Ó, 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 3 dá 15. Então, 5 vezes 3, alguma coisa vai dar 16. Esse é bom. E se eu colocasse letra E,
que é 8, 8 vezes 2 dá 16. Aí você faz Tácida, ó. Aqui o tempo foi menor que 4, aqui o tempo também foi menor que 4. Eu marco D ou E. Aí, pelo enunciado aqui, ó, o menor valor inteiro para B. Quem é o menor valor? É 5 ou é 8? 5. Então, a gente fica com a letra D. Difícil essa questão, né? Então, a questão 180, resposta é letra D. 180, letra D.